tem o dólar que ele dá para os bancos, chama-se reserva bancária. É dólar escritural, é o dólar só que não papel. É o dólar que ele deposita no banco, chama-se reserve, reserva bancária. O dólar papel, que é o dólar em circulação das pessoas, também está lá no balanço. Tá? Tem, sei lá quantos bilhões tem disso aí, a gente olha, mas é pouco. Porque de reservas bancárias mesmo, tem trilhões. Entendeu? Reservas, dólar escritural que não é papel. Sim. É o dinheiro, é o crédito. Saldo bancário. Saldo bancário. E tem uma outra possibilidade. Países que não são os Estados Unidos, mas que negociam em dólar, que criam dólares, obrigações de dólar entre si, eurodólares, eles podem gerar dólares, eles podem gerar sintético de dólar, hipercolateralizados, por exemplo, em Bitcoin. Existem diversos smart contracts hoje, não entre estados, mas existe na internet, sem sede em lugar nenhum, sem dono, que você gera vale dólares garantidos pela capacidade de liquidação do patrimônio que você colocou lá. Sim, seja Bitcoin, o Ethereum, derivativo Solana, de Bitcoin. Isso. Por exemplo, se É os o que eu BRICS opero agora, de vez em quando, se os BRICS agora começarem a negociar entre si, não no dólar do Fed, que pode ser tomado como a Rússia tomou, mas em um dólar que não pode ser tomado pelo Fed, porque ele veio de um smart contract, ele enriquece duas vezes. Ele enriquece porque a dívida dele em dólar vai se desvalorizar, porque a oferta do dólar aumenta, ele está criando dólar. Enquanto tem criação de dólar, sim. E enriquece porque ele só perde no meu cenário de destruição de dólar. Que aí o dólar, tudo que é em dólar, cai de preço. Ele começa a ter que liquidar para pagar essa dívida. Mas não está lá ainda. Eu acredito que não vou atrapalhar esses dois são cenários possíveis. Agora, a maioria dos banqueiros centrais do mundo vão dizer que não, que esse cenário é improvável e que o soft lending é garantido, nunca mais haverá uma crise. E que eles geralmente estavam errados, né? Eles acham que isso sempre. Dessa vez é diferente, meu irmão. Dessa vez é diferente todo ano, né? Dessa vez é diferente todo ano a conversa é essa, né? Isso que você falou é legal você falar. Confia, eu nunca fiz isso antes, né? Esse é o primeiro. Eu me lembro de uma clássica, exatamente isso que você falou, e você tem toda a razão. Eu estava morando em Nova York, em 2005. Eu trabalhava na Merrill Lynch, banco estrangeiro lá, e eu escutei uma entrevista do recém-impossado presidente do Federal Reserve da época, que chamava-se Ben Bernanke. Saiu o Alan Greenspan, que era um ícone, né? Todo mundo achou ele um gênio, porque no meio do crash do Nasdaq ele baixou o juro. E salvou todo mundo. E por causa da atuação dele, a economia americana não teve recessão, ele afastou o risco deles, eles tinham medo de uma recessão, de uma deflação lá. Ele baixou o juro para 1% e inventaram aquela modalidade de crédito hipotecário e a economia se deslanchou. Crédito hipotecário, esse crédito que ele está falando é aquele do filme, você já assistiu A Grande Aposta? É esse aí. The Big Short. Que prostituta, mendigo, todo mundo comprava imóvel, não é isso? Inventaram aquela maravilha. Aí o Bernanke já era presidente do Fed, os imóveis já estavam naquele nível de preço alto que estava ali, sabe, naquela... Não sei se vai, sabe aquele momento de preço onde está lá em cima e você está sentindo meio que Maria Movediça, que eu acho que talvez não vai subir mais? E perguntaram para o Bernanke numa entrevista, mas você não tem um problema com esses créditos imobiliários? Isso aí pode dar um problema, né? Por causa dos preços, se voltar. E ele falou assim, olha, para dar um problema, teria que haver uma queda generalizada nationwide, teria que ter um nationwide price drop em todos os 50 estados americanos. E isso nunca aconteceu. Então, não vejo problema, isso nunca aconteceu. Ou seja, na lógica do cara, porque nunca aconteceu, nunca vai acontecer. Não vai acontecer. Mas não deu 2 anos, foi exatamente isso que aconteceu. Não deu nem 1 ano que começou a acontecer isso aí. Caíram os preços de todos os imóveis em todos os estados americanos. Foi o que quase quebrou o sistema financeiro em 2008. Inclusive com o fim Dessa vez vai ser diferente? Não foi. Não vai porra nenhuma, né? É mesmo, é pior, você nunca fez isso, você é o primeiro, né? Igual, né? Aí, agora, é isso. Quando acabar as cédulas físicas no Brasil, como é que o jogo do bicho vai fazer? Como é que o tráfico de drogas vai fazer? Como é que a compra de volta vai fazer? Como é que a prostituta vai fazer? Bitcoin. Rapaz, ele pode usar dólar físico, como se usa muito na Venezuela, em Cuba, e na Argentina, no Uruguai. Ou pode ser sintéticos de real e dólar. Eu acredito que vão ser desenvolvidos reais sintéticos, vão ter plataformas que você vai poder shortar Bitcoin ou alavancar Bitcoin em real, gerando um lending em real. E, por exemplo, muitas pessoas cada vez mais... Vai ter gente lavando dinheiro, né, também. Não, mas isso não é crime. É crime negociar sintéticos, stables? Não, é crime, não é. Tô dizendo que ainda vai ter gente... O cara que quer vender alguma coisa, ele monta uma empresa de vender
Babalu e na verdade tá recebendo Pix pra vender droga. Sim, mas como é que o cara do jogo do bicho vai fazer pra pagar? Hoje em dia, o senhor receberia 5 milhões do jogo do bicho na sua conta? Não receberia, que você não Na recebe minha um centavo. conta não, por causa de origem, né? Isso. E como é que ele vai pagar sem existir dinheiro, cédulas físicas? Que o jogo do bicho hoje hoje em dia paga em cash, não é isso? Você chega lá, ele bota em cima da mesa 10 milhões de reais. Como é que é Ele pagar? põe, o problema é você, que conta você vai pôr esse dinheiro, né? Tem que ter Não, é origem problema pra jogar seu. na conta. Não é assim que o jogo do bicho paga ou não? Sim. Não é só jogo do bicho, tá cheio de gente que paga tudo em mala aí. Lá em Brasília, E como por é que exemplo, vai tem ser? mala pra caramba. Como é que vai ser? E como é que vai ser? Ele vai Sei, pagar em mala de dólar, vamos né? perguntar pros políticos, né? Como é que eles fazem hoje com as malas deles lá? Com os GEDEL da vida, né? Pois é. Que Não, o eles Gedel fazem? também tinha euro e dólar. Não era só real. É, tinha tudo. Sim. É isso. O governo, acabando com as cédulas físicas, ele vai aumentar a base de arrecadação, o metadado e o controle sobre as pessoas. Exato. Mas todo poder que você abusa, você perde. Exatamente. Ele vai Então, perder um controle, por exemplo. Ele vai perder uma parte das pessoas que poupam hoje em real físico, que vão ser forçadas a utilizar ou Bitcoin, ou stable sintético, ou dólar físico, não é isso? Então são duas fases. Eu tô entendendo que são duas fases do problema. A primeira fase do problema é como sobreviver à avalanche, porque tudo que eles querem fazer no sistema monetário, eles vão poder fazer depois do... Eles chamam isso de Great Reset. Eu chamo de crash. Eles vão fazer depois do crash. Porque hoje não tem como substituir o dólar como reserva e nem o sistema monetário hoje na quantidade que ele circula hoje. Porque tá tudo bem, tá todo mundo com o seu dinheiro na conta, todo mundo achando que tem riqueza por causa daqueles ativos. Então, primeiro, eles vão deixar que eles sabem que a destruição é inevitável. Porque não tem como crescer crédito para sempre. E não tem como manter a economia rodando com crédito numa economia que não... E a geração mais numerosa, a geração mais rica da história da humanidade são os baby boomers. É o pessoal que nasceu imediatamente depois da Segunda Guerra pegou Mundial. o boom de crédito, pegou o início desse movimento. E por que o crédito, por que o juro caiu durante 40 anos seguidos? Você tinha Porque- produção e Isso. gente nascendo. E Muita é isso. gente nascendo. E a geração mais numerosa do Japão, da Europa e dos Estados Unidos estava no ápice de produção. Esses caras estavam comprando ativos. Sim. Eles estão diminuindo o yield, né? e você não tinha pressão inflacionária porque você tinha capacidade ociosa física, muita gente nascendo Sim. e muita capacidade de produção. Os Estados Unidos tinha feito um motor para a guerra, acabou a guerra, aquele motor industrial passou a produzir para a Europa, para vender para Tudo, geladeira, carro, tudo. A Europa não tinha nada. A Europa tinha sido. Toda a indústria tinha sido devastada por bombas e guerra, não sei o quê. Só que nessa década, essa geração, que é a mais numerosa de todas nos Estados Unidos, vai se aposentar. Quando o cara se aposenta, ele fica comprando ou vendendo ativos. Ele passa a ser um vendedor de ativos, não é isso? Ele passa a ser um desovador, um aumentador de... Ele não produz mais, ele vai só viver da poupança dele. A vai pressão vender. de 40 anos de redução de juros tende a se inverter. E o que a China É o que fez? vai E o que a tendência em China todos os fez? lugares agora, E a né? China, Mais a ou mesma menos, a coisa. África, a população ainda está crescendo. A China Tem ainda também tá países- Mas nesse o Brasil destino. também, né? A China também está nesse destino. Não, pior. Eu sempre falei A demografia que da a China é Índia pior do que a do Japão. vai ser uma potência maior que a China, porque a Índia não tem o problema demográfico que a China tem. A China ficou 40 anos exigindo um filho por família. Tá mais baixo que o Japão. Não tem A fecundidade na China é mais baixa A que no China Japão. não tem como ser primeira Ó. potência mundial, nunca, com esse tipo de problema O demográfico. PIB japonês Não vai ser. praticamente não cresceu de 1990 até agora. 1990. Tem quantos anos? O Japão tá numa recessão, Estagnado, uma recessão, demográfico. estagnação há 20 e tantos anos. Mas é isso, é porque a população está diminuindo. Começou a cair no 10 mil, 50 mil, 100 mil, agora está caindo 1 milhão por ano. Isso vai acontecer com a China. Pior, porque foi brutal. Eles reduziram a fecundidade sem ter antes ficado ricos como o Japão. Não foi uma Exatamente. questão natural. Foi imposição legal que gerou mal investimento, não é isso? Foi Eu acredito que é possível que nos próximos 40 anos nunca mais a China cresça dois dígitos. Não tem, não. Não é Acabou. possível, não. Eu garanto pra você que não tem mais. como Não, você. inclusive, é porque o problema não é só reduzir o número de pessoas. O velho custa dezenas de vezes mais ao Estado que a criança. O velho hospitaliza, o velho recebe aposentadoria, o velho tem que tomar remédio, não é isso? Você tem um montão de velho na sociedade para pouco adulto, você destrói a produtividade do país. Essa é a tendência da China que vai sofrer agora, né? O Deus é o mais sábio de todos. Quando ele fala crescei-vos e multiplicai-vos, É pra tem crescer, motivo, é pra multiplicar. É pra fazer mais de 2 filhos, pelo menos, senão você entra nesse problema. O aí. Elon Musk mesmo com falou dois que a maior anos, preocupação dele, quando todo mundo tava falando de IA, ele falou, cara, eu me preocupo muito mais com o crescimento demográfico do que E, inteligência ao mesmo artificial. tempo, os globalistas são exatamente o contrário. Eles querem reduzir a população. O Por isso, número que de eles querem, pessoas, né? por isso que eles querem esse negócio de pouco filho, não sei o quê.